Olá para todos e para todas. Voltamos para mais um episódio da série de podcasts sobre liderança, uma série que está mexendo com valores, mexendo com pensamentos. E é muito bom mexer com pensamento. Olha lá o Marcão, Marcos Cico, MBA em liderança. É isso aí, isso é verdade. Dá Estou aula aqui tomando já no café. MIT, lá onde fica lá o Homem de Ferro. Fala, Marcão. Boa. Não, eu tenho realmente um MBA em gestão e liderança. Já estou aqui tomando meu café para ficar pilhado. Eu também. E bom dia aí, Também pessoal. estou no meu Vamos que café. vamos. Não é É uma isso aí. caneca estilosa igual a sua. Caneca do meu filho aqui, ó. A minha caneca tá mais para uma liderança profissional. A sua caneca tá mais para uma liderança vocacional. Vocacional. Ser pai tem que ter bastante vocação, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu até vou pedir desculpas antecipadas aí. Se porventura você ouvir um gritinho no fundo, é justamente essa criança aqui que está lá embaixo me chamando. É isso aí. Nós Se você ouvir moto no fundo, carro do ovo, carro do Todinho, carro da... Vamos que vamos, Leclerc. Como é que fala? Isso aqui é live raiz, entendeu? Live Gravação raiz, no mundo Ninguém real. tá em estúdio aqui, né? Ninguém foi no estúdio, um podcastzinho. Nós estamos aí nas nossas casas, tirando o nosso dia de folga para servir aí com melhor qualidade. E já então, que é live raiz, né? Você que está nos assistindo, se chegou até aqui porque está inscrito no canal, muito obrigado. Nós estamos aqui muito felizes de poder contribuir de alguma forma e queremos pedir que você mande seus comentários, né? Mande comentário, mande suas perguntas, suas respostas. Sugestões, suas histórias, né? Quantas histórias aí da sua vivência na área de liderança, isso é importante. Escreve para a Oficina da Palavra e não esqueça de dar o like, né? Se você por chegou favor, aqui porque recebeu pelo WhatsApp ou por algum grupo, dá o like aí e, por favor, ativa o sino para receber as notificações sobre esse conteúdo bacana e aguarde que logo depois dessa série de lideranças, eu e o Marco vamos fazer uma outra série bombando também, vai ser a explosão, vai cair a internet. Hoje nós estamos no episódio número 7 e o tema desta live, desse podcast /live/podcast é liderança, profissão ou vocação? Olha baita só que tema. tema legal, né, cara? Baita tema. É uma discussão eterna, né? O Marco fez MBA em gestão de liderança, eu também fiz MBA na área de negócios, né? E toda vez que saía esse tema liderança, nós tivemos várias aulas, vários encontros para falar sobre liderança. E toda vez que sai esse tema, vem aquela pergunta, né, Marco? Vocação, o cara nasce com a vocação ou ele adquire? Liderança é inata, né? Ou se aprende na caminhada? Essa é uma discussão eterna, igual quem nasceu primeiro, né, cara? O ovo ou a galinha? Sim. Mas eu vejo o seguinte, Leclerc, eu sei que a gente vai tratar conceitualmente em relação qual é a diferença, né, de profissão e vocação, mas eu também vejo que esse é um daqueles temas que nós não vamos conseguir limitar ele nessas duas vertentes. Verdade. Primeiro porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar aquelas pessoas que tiveram uma experiência pessoal com Deus, no sentido de, olha, estou te constituindo para você conduzir este povo, o caso de Moisés, por exemplo, e nós vamos encontrar aqueles que não tiveram esse nível de experiência, mas que viram uma necessidade de um momento, de uma situação, de uma ocasião, e que de tão inconformados que ficaram, se tornaram líderes, assim. Verdade. Então, essa questão da liderança nascer e de ser inata, eu acho muito complexo de a gente sustentar isso, porque você sabe que uma criança, quando ela vai crescendo ao longo da sua jornada, ela é uma esponja, ela vai absorvendo muitas coisas. Ao mesmo tempo, nós sabemos que grandes líderes que nós conhecemos ao longo não só da história bíblica, mas ao longo da história da humanidade, não tiveram todo esse background, nasceram numa família de líderes e tal, não fizeram MBA de gestão de liderança, mas se viram numa situação onde que a única resposta possível era conduzir a situação. Isso, acho que é isso. Então, esse que é o ponto. Lá no primeiro podcast, você que não assistiu, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar os outros links. Nós falamos sobre o principal
significado de liderança, que é ter propósito e dar propósito, né? Conduzir pessoas Justamente. por alguma direção. Então, se você conduz alguém de alguma forma, em algum momento, às vezes não sempre, né? Mas em alguma circunstância, você acaba se tornando uma referência, acaba se tornando uma liderança. Eu acho que o Sim, legal é a gente tentar diferenciar, né, Marco? sim. Vocação e profissão. Vou falar da vocação, você fala da profissão, tá bom? Tudo bem. Vocação, a Vamos lá. palavra vocação vem de vocatio, né? Vocare, ou um monte de outras expressões aí que se usa para esse significado, que tem a ver com Uhum. ouvir uma voz, né? Responder um chamado, uma necessidade, alguma coisa que pode vir de dentro ou pode vir de fora, né? Às vezes a vocação vem de dentro. Eu sempre conto o caso lá quando a gente dá aula do menino que gostava de brincar de carrinho. O pai era médico, a mãe era médica, o avô era médico, o bisavô, todo mundo era médico, ele tinha consultório montado, então a família forçou a barra para ele estudar como médico e o garoto gostava de brincar de carrinho, brincar de carrinho, brincar de carrinho. As notas dele eram péssimas na escola, virou um adolescente revoltado e ninguém conseguia resolver o problema. Um dia, a coordenadora pedagógica lá da escola onde o menino estava falou para a mãe e para o pai: Vocês já perceberam que ele só gosta de brincar de carro? Vocês deviam, de repente, mudar o caminho, né, a construção do caminho do menino. Sim. E não deu outra. O garoto fez engenharia e virou engenheiro projetista da Honda. Olha que Então, legal. É. isso é uma coisa que vem de Olha dentro, que negócio bacana, né? Sim, né? Vem de dentro do cara, né? Às vezes a sim. vocação vem de dentro, uma chamada interior. Como tem gente que Uhum. é apaixonada por planta, é apaixonada por bicho, apaixonada por decoração, apaixonada pela natureza, apaixonada por gastronomia. E isso não acontece porque está vendo o MasterChef na televisão, mas é porque vem de dentro. E tem a chamada que vem de fora, né? Sim. Como tem o outro caso, que eu sempre conto nas aulas, da menina que estava tomando café em casa e ligou a televisão e estava lá passando o terremoto no Haiti. E ela ficou tão comovida, tão compadecida, tão constrangida, tão abalada e sentiu tanta compaixão no coração que ela pegou as coisas dela, comprou uma passagem, foi para o Haiti e se tornou voluntária. Olha Então ela, só. ela se sentiu atraída, chamada Sim. por algo que veio de fora. E nenhum desses casos necessariamente está ligado a uma formação, né? Mas está ligado Exato. a esse chamado. Exato. E aí vem o paradoxo, que é onde você vai entrar agora, né, o Marco, que às Sim. vezes o cara faz o Uhum. curso, a faculdade, a especialização, o mestrado, doutorado, tem a formação, mas não tem aquela chama, né? Sim. Aquela voz de dentro, de fora, que atrai a pessoa. Aí o cara fica no limbo da informação, mas Quando a ele... gente fala de profissão, né, a origem da palavra tem muito a ver com professor, né, com a questão de ensinar ali, aquela questão, quando a gente olha para uma coisa mais técnica, assim por dizer. Eu vejo que na profissão, a questão de profissão de liderança, primeiro que no mercado, no mundo corporativo, você não tem uma posição assim, olha, esse cara aqui, ele é o profissional de liderança nas empresas. É muito difícil você encontrar. O que você vai encontrar são líderes em determinados segmentos. Então, você acaba por, assim, pela lógica da situação, aprendendo que para você comandar um departamento, para você liderar alguma equipe, alguma coisa desse tipo, você vai ter que ter qualidades que são técnicas para você atender a demanda específica daquele departamento e a qualidade de gestão que também pode ser aprendida. Você pode aprender a lidar com pessoas, você pode aprender o background técnico para você colocar as pessoas para frente, mas isto não significa que você vai ter essa chama que nós estamos falando aí em relação à vocação. E isto sim é um grande paradigma, por quê? Porque você está, hoje, principalmente hoje em dia, né, com essa era de internet, mídias sociais, nós nos deparamos com muitos autodenominados, autoproclamados coachings nesse mundo de Instagram, de LinkedIn, etc. Né? E você percebe a superficialidade da grande maioria. Então, eu vou falar assim, eu não quero aqui tripudiar de ninguém, porque não é nem do meu perfil isso. Tipo dia que dá audiência. Não, Barraco dá audiência, dá link, dá não, clique. de jeito nenhum, nem é do meu perfil isso. Mas assim, esses dias eu recebi um contato de um rapaz, né, que não vou nem citar o nome porque não
enfim, não é o escopo aqui da nossa conversa, mas um menino jovem, acho que talvez de uns 16 anos, 17 anos, eu não sei exatamente, falando que encontrou o propósito da vida dele, que é transformar pessoas, né? Muito bem. E aí eu fui ver o perfil do Instagram dele, porque ele pediu para que eu compartilhasse, né? Então, o que eu vi, o resumo da ópera? Eu vi diversas frases prontas, aquele conceito, né? O cara pegou uma foto dele, pôs uma frase que não era dele, mas ele dizia que era dele, né? As pessoas transformam uma vírgula ou outra de lugar, e quem está acostumado a ler sabe que isso ele não é o autor daquilo, né? Verdade. E alguns vídeos do cara dizendo assim, olha, você é forte, e não sei o que, falando de forma que vai agradar as pessoas, e as pessoas entendem que o coach, ser líder, é isso aí, cara. Exatamente. Esse é um cara que pensa que talvez está vocacionado, mas ele está tratando o conceito dessa proposta dele aí como profissão, porque ele entende que ele vai vender cursos, palestras, vai transformar a vida de muitas Tá pessoas, pensando mas no dinheiro. Isso aí é isso, batata, né? só que, A própria palavra cara, coaching é mal aplicada no Brasil, né? A gente sabe que o coaching é o treinador, né? Vem aí do esporte. Exato. O treinador realmente precisa, em alguns momentos, motivar a equipe, porque às vezes está enfrentando um revés, o adversário é muito forte. Você vai jogar vai jogar em Londres contra o Liverpool. Pô, tu tá ferrado, mano. Vai pegar um timaço, você tá numa final de Copa do Mundo, disputa de pênalti. Então você precisa ser motivador, precisa ser coach, né? Mas antes de ser coaching, o treinador tem que saber muito estratégia, tem que enxergar o jogo. Posição técnica, né? O outro posição time, física. Né? Tem que saber tudo, cara. Como sair de nó, como sair de marcação. Eu estava vendo o jogo aqui domingo, o Manchester United do Cristiano Ronaldo jogando com o Tottenham. Rapaz, o treinador do Tottenham trocou o jogador no meio do jogo. Ele tomou uma vaia de 30 minutos. Até os caras estavam narrando e falaram assim, pô, esse cara tá vendo outro jogo. Ele tá vendo outro jogo. Ele foi mandado embora. Ele foi mandado embora no dia seguinte. De tamanha aberração. Então não é só você tomar decisão. Você tem que ter os conhecimentos. Então não adianta você abrir lá o Instagram, o YouTube, o Facebook ou qualquer outra rede, né? Ficar, vamos lá, você é lindo, você pode, você consegue, né? como eu você está cansado, tal, aquela coisa toda bonita, arma forjada contra ti não prevalecerá. E nesse sentido que eu vejo que a vocação ela é hoje em dia totalmente negligenciada e desconhecida de muitos, Leclerc. Verdade. Você percebe que para alguns ser coaching é falar palavras que massageiem egos. Isso. E eu vou falar para você que as grandes lições que eu aprendi na vida, nesse processo, que eu ainda estou nesse processo, né, o fato de eu ter uma posição de liderança, quer seja no trabalho ou nas questões da igreja, não me isentam do aprendizado contínuo. Eu aprendo justamente nas coisas que me tiram do conforto. Tem o problema da narrativa, né, Marco? Porque, assim, a gente está vivendo a era das narrativas. Então, não é só uma questão de massagear ego, mas, assim, é uma questão de concordar, né? As pessoas gostam de ouvir e os coachings acabam falando frases e usando expressões que a turma concorda. É verdade, é isso mesmo. E isso não necessariamente significa liderança ou coaching ou qualquer outra coisa. E trazendo para a questão ministerial, né, para a igreja, para o mundo das comunidades cristãs, que é a área que a gente está abordando aqui nessa série de podcasts, você falou muito bem, a falta de entendimento sobre vocação. A igreja, como sistema, ela acabou criando mecanismos, né, engrenagens, passos, processos mesmo, como um sistema, para o cara se tornar líder, de qualquer nível. Seja um líder de nível inferior, nível superior, pastor, líder. E aí, se o cara cumpre todos aqueles processos, ele vira o líder. Tá apto. Ele vira o líder, independentemente de ter ou não a vocação. Então, o cara entra no seminário, cumpre as suas horas de estágio, faz as suas atividades, é avaliado segundo aquelas normas lá que estão estabelecidas. No final, ele vai virar pastor, vai ganhar uma igreja, vai assumir, e ponto final. A própria comunidade tem sido treinada
a também avaliar dessa forma, que é a história da minha aluna lá, que eu já te contei, né? Que a aluna chegou para mim, professor, o meu pastor é maravilhoso, olha, ele toca a obra, quando tem obra ele vai lá, levanta a parede, coloca cimento, mexe com eletricidade, entrega coisas na rua, faz a parte de assistente social, visita, um cara bacana, tal. Ele só não sabe pregar. Você vê como a igreja está perdida nesse sentido? Porque, assim, isso não significa que esse cara não seria uma bênção para a igreja se ele não fosse pastor. Exatamente. Na verdade, esse cara, se ele não fosse pastor, seria até muito melhor para ele ser preservado e continuar sendo uma bênção na igreja. E esse, sim, também, Leclerc, é um dos grandes engodos dessa mentirosa teologia do coach, que também avança dentro das igrejas, né? Verdade. O cara, ele só é bom se ele prega muito, ele só é bom se ele é o pastorzão. Tá errado, cara. Eu vejo, por exemplo, nós temos na palavra de Deus que esta deveria ser a nossa fonte de consulta sempre, dizendo que o Senhor chamou alguns para mestres, alguns para pastorear, alguns para evangelizar, alguns para socorrer as pessoas. Em nenhum lugar da Bíblia nós vemos que um pastor ele tem que ser bom exatamente em tudo. E isso que você disse, a gente dá risada, mas assim, é trágico, né? O cara é uma bênção, mas ele não sabe pregar. Se é justamente a palavra de Deus que conduz o povo, esse cara não deveria ser, ele tá lá pregando. A própria palavra pastor, né, de quem pastoreia, de quem apacenta, de quem dá pasto, né, dá alimento, está linkada à habilidade de ensinar a escritura e nada mais. Se ele não fizesse mais nada, se ele só subisse no púlpito e ensinasse, pregasse e fosse para casa dormir, ele estaria fazendo um bom trabalho. Estaria cumprindo a sua missão. As comunidades têm sido treinadas e avaliam os seus líderes hoje muito mais pelo aspecto profissional, corporativo, do que do vocacional. Então, o cara tem horário, tem uma agenda lotadíssima, tem secretária, você nem consegue falar com os caras, é muito difícil. Está sempre viajando, está toda hora postando lá no Instagram, estou no avião indo para São Paulo, estou no avião indo para Minas, estou no avião indo para o Congresso, para cá, para lá, para cá, para cá, para cá, para cá. E a comunidade acha isso o máximo, né? Então ele está muito mais numa vibe corporativa, né, empresarial. Esses líderes são superestimados, né? Eles são tratados como seres são os popstars do evangelho. Não. Isso daí, assim, é parte também da cultura desse evangelicalismo totalmente perdido e distante do evangelho, porque colocam o pastor como o centro das atenções. E isso já matou muita gente, viu, Leclerc? Não só espiritualmente, como já levou muitos pastores à depressão. E igrejas, né? Porque quando alguns desses pastores têm dificuldades pessoais, eles caem e com eles cai a igreja toda, cai todo mundo junto. A igreja toda. Os caras botam um alicerce muito grande em cima do pastor que não deveria estar nele. Exatamente. Né? E aí, a título, né, ou com o pretexto de dizer assim, não, mas o pastor está lá fazendo a obra. Que obra? Porque esta é a pergunta. Obra de quem? A obra de quem? Porque quando nós lemos o Evangelho, no Evangelho nós não encontramos espaço para justificar esse tratamento de pastores aí popstars. Isso não existe. Verdade. Tá? E aí, nós entendemos que há uma grande... Por que eu insisto e bato na tecla, Leclerc, com o conceito da vocação? Qual é a diferença aí, né? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, que esta, sim, é inerrante, nós vamos encontrar que é muito claro, né, os pastores, e quando lemos também a história da igreja, que parece que é um demérito hoje em dia você ser um pastor de uma comunidade que seja pequena. Poucos irmãos, é verdade. Poucos irmãos, e que você se dedica ali a ensinar aqueles poucos irmãos a verdade do evangelho. Se você falar isso hoje para algumas pessoas, elas vão dizer o seguinte, não, mas a obra de Deus tem que crescer. De repente, assim, isso foi uma coisa que também eu já, há longos anos atrás, eu entendia, para você ver como a gente se transforma quando a gente aprende a palavra de Deus, né? Eu entendi que o sucesso de uma igreja ele era medido pelo número de membros também. Verdade. Né? E aí você percebe, exato, você percebe que você está totalmente equivocado. Primeiro porque quando você lê o Evangelho, você lê a história da própria igreja, né, a partir de Atos, você consegue discernir que às vezes as reuniões daquela igreja que estava ali se formando eram reunião com 10, 12 pessoas sentadas debaixo de uma árvore, por exemplo. Né? E são histórias que nós entendemos que estão ali na palavra de Deus como orientação e uma direção claríssima
que, ainda que você ache que sejam poucas pessoas, mas que você esteja cumprindo aquilo que é a pregação efetiva do evangelho, fazendo isso com a dedicação que é pertinente que se faça, você está ali cumprindo aquilo que Deus chamou você para fazer. Ser bem franco, tá? Eu até entendo aqueles que estão, por exemplo, em uma denominação, e que a denominação tem as suas demandas e tudo mais. Eu até entendo isso, até entendo que às vezes as pessoas pensam o seguinte: bom, eu preciso servir a igreja, até porque entendo que estou aqui porque Deus me colocou. Entendo, até onde nós temos um ponto. Qual é o ponto? O ponto é, as demandas denominacionais, administrativas, humanas relacionadas à igreja, ou à denominação, se isso está transpassando as minhas demandas bíblicas, o meu entendimento do que eu tenho que servir a Deus, aí já está errado. Eu participei de um retiro há muitos anos atrás, mais ou menos uns 200 anos atrás. Só tinha pastores. Faz tempo. Só tinha pastores. E aí eram pregações voltadas para o ministério pastoral. Numa dessas palavras, o palestrante perguntou: quem aqui entre vocês realmente se sente vocacionado para o ministério pastoral? Quem aqui entre vocês que já é pastor? Eram mais ou menos 150 pastores. 150. Quem aqui realmente poderia afirmar com certeza que foi vocacionado, chamado por Deus? Porque aí é que está a questão da vocação. Né? Sim. Quando você entra no sistema igreja, instituição corporativa organizada, você vira pastor naturalmente. Trabalha, né? Ganha ali a aprovação coletiva, se torna popular, amado. Ainda mais se você é um cara legal, né? Gosta de gente. Pô, meu pastor adora a gente. Aí o pessoal gosta de você, vota em você. Ainda tem isso, né? Você é eleito, né? Você é eleito. Aí vota, o cara vai... Beleza. Mas se a gente for avaliar o que é a igreja, quem é o dono da palhaçada toda, que é Deus, né? Aí o cara perguntou: quem de vocês aqui se sente realmente vocacionado para ser pastor, chamado por Deus? Sabe quantos levantaram a mão, Marco? Ninguém. Cara. Então, eu já estou surpreso, porque talvez eu não sei quem é o cara. Porque, assim, se alguém estiver sendo bem honesto, Leclerc, eu acho que ninguém levantaria a mão. Porque não. Eu mesmo, eu fui pastor durante muitos anos, cara. Hoje eu tenho profundas convicções que eu não fui chamado para ser pastor, mas eu fui pela necessidade que nós vivíamos na época, né? É claro que ainda eu passo por esse dilema às vezes, né? As pessoas ainda me chamam de pastor, reverendo, eu super respeito, porque eu entendo isso também. Agora, dizer que eu tenho profunda convicção, não, isso eu fui vocacionado. Cara, desde o começo, comecei a servir como pastor porque a igreja não tinha um pastor, cara. E aí você vai se adaptando, eu vivi grandes alegrias no ministério, mas infinitamente decepções, muito, muito mais decepções do que alegrias. Igual Jacó, né? Foram muito mais... Exato. Só que servia a Deus com a integridade que eu entendi que me era pertinente. E assim, como eu falei, eu não vou ficar caçando assunto, arrumando treta com os irmãos que eu sei que me amam, que me suportam, né? E que até hoje me falam: ô Marcão, vem aqui pregar um dia, ô pastorzão. Eu falei: mano, vocês são loucos, né, de me chamar para pregar, mas vou e sirvo com integridade, né? Eu falo isso, obviamente, brincando. Só que assim, eu sendo bem franco, eu acho que aí é que eu vejo que é o justo contraponto do verdadeiro evangelho, né? Quem é que em sã consciência, entendendo o que é a vocação, entendendo biblicamente aqueles que Deus chama, entendendo esse panorama que nós já discutimos aqui em outros podcasts dos modelos de liderança do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que vai dizer assim com 100% de certeza: não, eu sou um vocacionado. Acho muito difícil. Por Deus, né? Para liderar. Por Deus, exato. Uma coisa é você assumir uma comunidade ou um cargo de liderança dizendo que foi chamado por Deus por um tempo, 2 meses, 3 meses, 6 meses. É igual pregar. Uma coisa é você pregar de 6 em 6 meses numa escala. Aí você sobe no púlpito, né? E arrebenta a boca do balão e você: caraca, o cara é bom pra caralho. Outra coisa é você pregar toda semana, 4 vezes por semana, 5 vezes de manhã, de noite. Tá? E o povo, mesma coisa é a liderança. O povo ali, você tem, obviamente, em toda a comunidade o joio, mas tem o trigo. Tem lá os que nasceram de novo, que são do Senhor, e precisa de alimento.
apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus a Pedro. Tem que ter alimento. E aí que eu acho que entra a crise, Marcão, porque aí o cara Sim. que não foi vocacionado por Deus, ok? Não vai alimentar a comunidade na base do coaching. Não vai funcionar, não vai rolar. Eu me lembro de uma época que eu pastoreava, Leclerc, e eu fiquei anos e anos e anos pregando 2 a 3 vezes por semana. É muito trabalhoso. Muito difícil. E a época, depois eu saí dessa denominação que eu estava, eu fui para uma outra denominação, e eu encarei o desafio de ter uma igreja sofrida, e um pastor que já tinha abandonado a igreja, e cuidar daquelas ovelhas feridas, né? E eu sabia que talvez o modo que eu já vinha trabalhando há muitos anos em outras comunidades não daria talvez certo para um povo que era porcamente mal alimentado no que diz respeito da palavra. E naquela época eu pedi a Deus assim, Senhor, o que eu faço, né? E realmente eu creio que foi uma inspiração de Deus, né? Chamei os irmãos da igreja, conversei com eles, e aí nós ficamos um ano trabalhando um evangelho por ano nas pregações. Então eu fiquei um ano inteiro pregando só o evangelho de Mateus. Depois o outro ano... Não, sim, mas cara, é maravilhoso. Assim, isso foi muito bom. Depois eu fiquei mais um ano pregando só o evangelho de Marcos, depois um ano o evangelho de Lucas. Então, assim, foi um trabalho médio prazo, mas que até hoje, cara, rende excelentes frutos, porque até hoje as pessoas que conversam comigo, já não estou mais nessa igreja também, já faz muito tempo. Se sentem abençoadas, né? Falar, olha, assim, eu aprendi o evangelho. Então, assim, no resumo, só que qual é o detalhe aí? Esse tipo de pregação, com certeza afastou algumas pessoas, por quê? Porque existem esses que estão acostumados com aquela questão de ouvir aquelas palestras de coaching, que o cara vai sair da igreja rodopiando, pulando, e quando você trata do evangelho para as pessoas que estão sedentas, que estão com fome, querem aprender, é o contraponto desses que querem ser massageados nos seus egos e querem, né? Então, assim, eu sofri muito nesse sentido, Leclerc, porque eu sempre fui um cara de fazer muita lição de casa. Exemplo, eu pregava no domingo de manhã, que os cultos na igreja era domingo de manhã, aí eu vinha para casa, descansava um pouco e tal. No domingo à noite, eu já estava estudando exaustivamente o que eu iria pregar no próximo domingo. Pois é. É um então, trabalho, cara. É um trabalho. É um trabalho. E assim, falo para você. Para compartilhar, exatamente. Exato, mas assim, isso me custou muitas coisas, cara. Porque o próprio ser humano vai se esgotando, né? O reino de Deus é feito por Deus. A obra de Deus é de Deus. Quem faz é Deus. Se o cara não tem a vocação, se ele não tem a chamada, ele não suporta. Quando a gente olha para a Escritura, né, olha para os textos bíblicos, obviamente os textos bíblicos não são paradigmas, né, porque a gente não vai conseguir repetir aquilo, mas eles servem de exemplo. O exemplo clássico de toda vocação, de toda chamada, é o desespero, não é a alegria. Ninguém fica feliz quando Deus chama. Porque toda vez que Deus chama para uma causa que só Deus pode realizar. Então é difícil, é um sofrimento, é cansativo, é frustrante, porque você acha que vai falar de Deus, né? Vai rolar uma adesão coletiva. Não vai, o homem rompeu com o Criador. Então você vê profetas tristes, reis tristes, discípulos tristes, caras tristes, né? Você vê Paulo lá, no segundo epístola a Timóteo, numa melancolia só, né? Todos me abandonaram, todos me largaram, ninguém fala comigo, fiquei sozinho, ninguém me defende, ninguém me ajuda. Então, isso é totalmente diferente desse modelo de liderança pós-moderna. Mas esse modelo de liderança pós-moderna, Leclerc, que eu acho que esse é um ponto bem crítico, ele só existe na cabeça de quem vende, cara. Exatamente. Porque não é narrativo, isso não existe em lugar nenhum. Não adianta, as pessoas que falam assim, não, mas eu tenho a gente está falando aqui da questão da igreja, mas eu vou falar aqui da questão corporativa. Não tem isso no corporativismo também, cara. Exatamente. Não existe isso. Se você não for um cara que direciona, se você não sofrer os reveses que o líder toma, as pancadas, as pressões, as decepções, os maus julgamentos, o cansaço, o esgotamento, isso acontece também no mundo corporativo. Não existe romantismo na liderança. Exatamente. E é por isso que às vezes eu brinco com alguns amigos aí que tem, né, que a gente conversa muito sobre, que eu sou o coach do fracasso, ou o coach reverso. Né? Os caras viram e falam assim, não, você vai dar super certo, tudo vai dar certo, tudo vai funcionar. Eu falei, meu amigo, eu já sou o contrário. Eu falei assim, se você não enfiar a cara no seu trabalho,
Se Não vai você dar não se certo. dedicar, vai dar tudo errado, cara. Acorda pra vida, né? Então, essa narrativa ela é extremamente nociva, porque além dela ser mentirosa, quando a gente fala de mundo corporativo, ela é mentirosa, ela tem um dano dobrado dentro da igreja, porque a igreja não pode dar voz a mentiras, Pois óbvio. é. Então, é muito tenso, porque esse romance eu falo sempre do romance, né? Porque é floreado. Não, é maravilhoso, que eu sou líder, o cara ali põe ele se veste de força, eu falo, sou um líder fortão. Ah, É eu vou lá. impressionante. Cara, A é gente vai acabar totalmente o a contrário. gente vai acabar escrevendo um livro aí, você, Marco. Vamos anunciar aqui em primeira mão, né, o lançamento do nosso best-seller. Vamos. Vamos O que escrever não um te livro. contaram da liderança, né? O que não, exatamente. Do moralismo ao romantismo, o que não te contaram Isso. sobre liderança. Porque Exato. Cara, ou, porque é totalmente ou você contrário. tem um moralismo exagerado, de controle Sim. total, de domínio barra guru, ou você tem um Patriarcal, né? patriarcal, ou um romantismo maluco Sim. de um transe, né? O cara entra no culto lá na reunião, é um transe. O cara entra Sim. numa realidade paralela que não é Não, verdadeira. e aí entra com aquelas conversas que eu sou, assim, cara, eu sou extremamente. Eu não sei se também, às vezes, assim, a decepção das coisas da vida, às vezes, assim, é um cuidado que eu sempre tenho que ter, né? Nos deixa um pouco mais frios, um pouco mais Sim, duro, né? deixa mais seco, é. Sim, Exatamente. aí eu vejo gente, e eu tento não ser alguém, eu não quero soar como soberbo ou arrogante, mas eu vejo gente que vira e fala assim, não, mas a gente tem que ir com uma energia, e não sei o quê. É, Eu acho louvável até. Só que não tem energia no mundo que resolva o cara. resultado efetivo de um projeto no mundo corporativo. O problema do pós-modernismo é isso, é você supervalorizar aquilo que é subjetivo, né? Sim, Supervalorizar as emoções, o sentimento. Então todo mundo se sente, que é o motivacional, né? isso, E motivacional não tem a ver com sentir, mas tem a ver com ter motivo, né? Se você é um exato. cara que vai trabalhar todo dia, com chuva, com sol, de bom humor, de mau humor, né? Alegre, triste, mas você vai porque você tem um motivo para ir, você Isso. está motivado. Não quer dizer que você está feliz, Exato, pô. não quer Não, dizer que você está esse é feliz. outro negócio. O cara acha que o cara que tá motivado, ele só tá motivado se ele chega todo dia. Vamos arrebentar tudo. Isso não é estar motivado, isso aí é ser um idiota. É É você negar romantizado a isso. realidade. Exato. Tem aquele dia que você acorda de mau humor, preocupado com teu filho, preocupado com os problemas, mas mesmo assim você vai para fazer o melhor. Aí, só que você chega lá, fechado, focado. Não, esse cara ele tá desmotivado. Não se trata de estar Por desmotivado, isso se que eu trata gosto de do ter a razão índio. certa, Por isso que eu entendeu? gosto do índio lá do Predador, filme raiz, né? Quando ele olha para o Filme Schwarzenegger, raiz. ele olha para o Schwarzenegger e diz: Nós vamos todos morrer. Ó, Ele e dá. aí, Leclerc, eu acho que para nós aqui também cabe uma resposta para quem está nos assistindo, né? Assim, por muitas vezes eu posso falar para você que talvez, a gente vai dizer, uns 80% dos caras que estão aí na igreja envolvidos, né, e que me procuram, 80% das vezes eu dou a mesma resposta. Falar, Marco, mas então o que eu faço? Eu não sou vocacionado, não me sinto vocacionado. Aí eu já falo a verdade pro cara, né? Então, bem-vindo ao clube, porque eu também não me sinto É. vocacionado. Por alguma razão, e eu falo isso assim, sem demagogia nenhuma, Essa né? clareza já é uma vitória. Exato, por O alguma cara tem razão essa tem gente que clareza. gosta de me ouvir. Tem gente que assiste os meus vídeos por alguma razão, a qual eu também não fico me vangloriando nisso, porque não é minha essa razão. O que eu faço, Marco? Eu falo, olha, eu tenho as respostas, elas são básicas, Leclerc, né? Acho que essa é uma resposta que a gente tem que dar para essas pessoas. Pô, vocês que são líderes na igreja, assim por dizer, que estão aí servindo, têm seus dilemas de vocação, a minha recomendação ela é muito simples, né? A primeira delas, que pode parecer um tanto quanto ultrapassado, eu sei que nesse mundo pós-moderno, o que eu vou dizer é totalmente ultrapassado, tá? Mas é básico. A primeira é enfiar o seu joelho no chão, a cara no chão e orar. Você deveria gastar tempo na oração. E a segunda, você está vendo isso aqui, ó? Se apegue a esta palavra, que esta é a razão de você fazer as coisas. É por E isso que. eu não estou Exatamente. falando da Bíblia em si, tá? Não é o livro, é o que você lê dentro desse É a livro. mensagem, É exatamente. a mensagem desse livro
que deveria ser a razão de você continuar fazendo as Olha, coisas que olha você faz. que coisa simples, né? Que a gente ensina no Sim, seminário para que a gente está falando óbvio. Nós é, cremos que somos cristãos que a palavra é inspirada. O Espírito de Deus, e é o tema do nosso próximo podcast, ele sim, fala na palavra, porque o texto é inspirado, e sim, fala através da palavra. da palavra. Daí essa liderança pós-moderna, ela é muito fundamentada na teologia liberal, né? Sim, Tema que nós já abordamos em outras lives, eu e você. E a primeira coisa que um líder contemporâneo não vocacionado por Deus precisa fazer é esvaziar a Bíblia, porque se ele afirmar que a Bíblia é inspirada, ele está com problema, porque é, ele precisa dizer que a inspiração depende dele, sim, depende das sim, habilidades dele, depende da unção, né? Do poder de é, não sei quem, para poder o cara sentir a isso. presença de Deus. Mas a palavra de Deus não precisa de ninguém. Como Lutero afirmou, né? Eu não fiz nada, ele disse. Né? Foi a Não. palavra que fez A tudo, sim. palavra de Deus, eu fui lá, preguei e a palavra de Deus fez tudo. É É exatamente isso isso. aí, Você tem que ter é isso muita aí. segurança vocacional para ter essa paz. Né? É isso. Eu vou fazer o meu melhor, vou orar, vou estudar, vou entregar a mensagem. Na verdade, eu vou compartilhar o que Deus já falou ao meu coração. A palavra passou primeiro por mim, né? E o que vai acontecer depois disso não está debaixo da minha autoridade. Eu não sei a razão exata por qual algumas pessoas, né, assim, digo isso não no sentido de me vangloriar, mas bastante gente gosta de ouvir as coisas que eu digo. Eu não sei a razão. E um tempo atrás, um amigo meu, ele conversou comigo, Marcos, você tem ideia, através, por exemplo, do Evangelho Negociável, enfim, de quantas pessoas você já abençoou? Eu falei, cara, não tenho e nem quero ter. Ah, Até para legal, que isso não venha na minha cabeça como mérito meu, porque não é. E eu legal. digo isso abertamente, não é. Eu, Marcos, sou um pecador falho, miserável, que até hoje não sei por que algumas coisas acontecem comigo, Isso né? aí. Até hoje eu não sei. Eu falo, tem gente que fala assim, não, Marcão, mas você tinha que pregar mais vezes. Eu falei, mas para que vocês querem me ouvir, cara? Eu digo isso e aí eu acabo entendendo que não é o Marco, e sim a mensagem, que é Isso, o Evangelho. Aí exatamente. eu entendo. E aí eu me calo nesse sentido para dizer, não, então tudo bem, então eu vou lá servir uma comunidade qualquer. Enfim, só que tudo isso, Leclerc, não é mérito meu. Isso é um ato da infinita misericórdia de Deus sobre a minha Exatamente. vida. E Exatamente. assim, entendo isso como um presente que Deus me deu, que apesar de mim, apesar do poço de pecado que sou, ele, pela misericórdia dele mesmo, né, acaba me Isso. abençoando. E Que é a esse é o essência da sentido que. vocação. Exato, Vamos cara. fechar esse podcast, Marco, falando Vamos lá. de três perigos, né? Não dois, Vamos. três, porque nós não somos ninguém para delimitar, né? Para Sim. definir a É, quantidade isso de. não é uma posição definitiva, né, Mas Leclerc? Isso é vamos falar de importante. três perigos Sim. que são reais, que estão aí acontecendo na vida de quem confunde liderança, confunde profissionalismo com vocação. Então, Vocação. se o Isso. cara não entende a importância da vocação, da chama no coração, né, da clareza, que eu acho que é um dos pontos que você abordou incríveis, né, a importância da clareza. Se o cara não entende, ele está correndo esses perigos, né, está correndo o risco de enfrentar esses perigos e de ser engolido por eles. O primeiro perigo é o perigo do foco no resultado. Quem confunde vocação com profissão, né, ô Marco, começa a Isso. achar que só tem É a o que nós promoção falamos aqui. e resultado. Isso, aquele dilema que eu também enfrentei, que você também já deve ter experimentado. Olha, eu só sou uma bênção se a minha igreja tem 1.000 pessoas. Isso, E aí, para chegar no resultado, qual é o perigo grande aí? É que assim, para se chegar no resultado, se entra naquela questão, né? Se os fins são justificados pelos meios, qualquer coisa é justificável, então. verdade. E aí o cara negocia o evangelho. O cara fala, meu, eu tô pregando o evangelho e não tá enchendo gente, talvez eu tenha que procurar alguma coisa fora da Bíblia para atrair pessoas, estratégia, campanha disso, as 7 libertações da vida financeira, as 7 chaves da prosperidade infinita, a macumbinha, a macumba gospel, né, Eu entra estou na igreja. precisando dessa palestra aí. Me fala onde é que vai ser. As Então, sete não, chaves da prosperidade infinita. não, são 7 sementes de R$ 1.000 que você tem que fazer. E hoje o negócio tá moderno, Leclerc. Um pouquinho antes da gente vir gravar aqui o Pix, é vídeo, Pix.
É Pix, cara. Foi você que me mandou, né, no Instagram. O Leclerc fica me mandando os negócios no Instagram, eu morro de rir, cara. Mandou um cara aí, cara, cantando numa igreja lotada, né? Axé, Falando, me passa ritmo o de Pix, axé. manda o Pix pra mim que eu vou abençoar você e tal. Então hoje é Pix, né? Então as 7 chaves aí para prosperidade financeira é 7 Pix de R$ 1.000 aí que você vai fazer na minha conta. Isso não existe, gente, né? E aí, você percebe que as pessoas se vendem. É um termo pesado, viu, Leclerc, que eu vou falar, mas prostituem o Isso evangelho, exatamente. tá? Põem preço naquilo que a graça não põe preço. Isso é Exatamente. muito sério, né? Verdade. Em troca de resultados humanos, porque não são resultados espirituais esses, são É, resultados humanos, e no né? caso do líder, especificamente, que acaba colocando foco no resultado, que ele confundiu a vocação com a profissão, ele pode se tornar um cara extremamente ativista, sem tempo para nada, sempre em busca da aprovação humana, acaba ficando na mão das lideranças, das parcerias, das assembleias, e quando não fica arrogante, que é outro ponto que a gente vai abordar já já, ele pode começar a ficar doente. E aí Deixa eu te contar uma tem história, aí, né, Leclerc, que eu lembrei. você tem aí um índice enorme hoje de pastores sofrendo de burnout, né, Sim, depressão, tomando medicação, porque o cara não aguenta, ninguém suporta anos e anos, né? Todos os seus finais de semana, feriados, sim, carnavais, ano novo, Natal, envolvido com igreja, se sim. dedicando ao mais, aquilo vai. E sabe o que vai acontecer no final quando você, falando para você que está assistindo, né? Quando você ficar esgotado, doente, quando o seu casamento estiver destruído, quando você tiver diabético, com pressão alta, endividado, sabe o que vai acontecer no final? Além da sua fé ficar abalada, porque muitos, inclusive, perdem a fé, sabe o que vai acontecer no final? A igreja vai te trocar por outro, cara, em 10 minutos. Menos Em de 10 10 minutos. minutos já tem Menos de outro no 10 seu minutos. lugar. Não vai ter Sim, não vai ter nenhum quadro na parede. Seu nome sequer será citado. Então sim. essa é uma ilusão Mentirosa, né, cara? falsa e destrutiva. É uma armadilha, é uma grande armadilha. Ô Leclerc, deixa eu te contar uma história que eu lembrei enquanto nós falávamos aqui da questão do resultado. Teve uma época, Leclerc, alguns anos atrás, em que o Evangelho Negociável ele teve uma visibilidade muito grande. Muitas pessoas se identificavam com a centralidade da pregação do Evangelho, né? E com as duras críticas àquilo que a igreja evangélica estava fazendo de errado, e como forma de, né, chamar a atenção para, olha, precisamos voltar ao caminho do Evangelho, enfim. E eu era muito procurado por muitos pastores para aconselhamentos, enfim. E teve um que foi o que me marcou muito, porque foi um cara que ele insistiu muito até para vir me ver pessoalmente, né? E eu era um pouco reticente, assim, com algumas questões, porque eu já tinha sofrido, por exemplo, por você pregar o evangelho, eu já tinha sofrido até ameaças de morte de pastores pentecostais, porque onde que já se viu eu falar o que eu falava, aquelas coisas, né? Muito Mas esse amor, cara, né? Muito amor. muito amor, né? E aí o que acontece? Mas esse cara, eu falei para ele, não, eu vou te encontrar, e combinei de encontrar com ele num lugar público, num shopping, porque aí eu teria uma segurança, né? E aí encontrei com ele, um cara de meia idade, na época eu era bem mais novo que ele, sentamos para conversar, e aí eu percebi que era alguém que realmente estava desesperado, mas com as motivações totalmente deturpadas. Eu vou te contar um pedaço da conversa. Sentamos para tomar um café, eu falei, meu irmão, o que está acontecendo? Aí ele começou a chorar, fiquei chateado, né, compadecido, assim, poxa, você está vendo um irmão em Cristo chateado, tal. O cara me vira e fala, pastor, sabe o que acontece? Eu sempre quis ter a minha igreja, eu sempre quis ver a minha igreja cheia, sabe? Me dá uma tristeza danada de ver pastores que são amigos meus com as igrejas dele cheias e a minha vazia. Olha a motivação do cara. E aí eu já estava lá, né? Pacientemente ouvi todas essas lamentações e nenhuma das lamentações dessa pessoa, Foi nenhuma, vocacional. não, nenhuma delas foi dizer o seguinte: olha, eu quero pregar o evangelho, eu tenho a necessidade de ensinar. Não, era só essas questões. Não, porque é muito triste a gente estar aqui trabalhando, a igreja não enche, e aí os outros estão aí de carro zero, eu não tenho nem carro, eu vim aqui te encontrar de ônibus. O cara falou. É isso E mesmo. aí
eu sei que também o que eu vou dizer aqui E é triste mesmo, é né? triste, né? É Só triste. que na época eu não tinha ainda, talvez, a moderação que eu tenho hoje, e eu fui bem duro com esse cara. Eu fui bem duro mesmo. Eu peguei, virei, vim aqui, eu vi você e você falar esse monte de besteira que você tá falando. Eu peguei e falei pra ele, ou você tá zoando com a minha cara, ou você é mais canalha do que eu pensava. Eu falei logo assim, desse jeito assim, né? O Cara, cara tomou um choque, a coisa foi tão séria que dado imagina. momento eu pensei que o cara ele ia me agredir. O cara pegou, que isso aqui, bateu a mão na mesa, eu peguei e falei pra ele, ó, seguinte, cara, se você encostar a mão em mim, vai ficar ruim pra você. Eu falei desse jeito pra ele. Eu falei, porque eu percebi que o cara saiu do eixo. Ficou Ele viu alterado, né? uma coisa, ficou alterado. E aí, em algum momento, eu peguei e falei pra ele, ó, se você não se acalmar, eu vou embora, você vai ficar falando aí sozinho. Já era, né? E eu percebo assim que tem certas coisas que Deus ele realmente nos move até pelo aquilo que nós entendemos ser errado Verdade. em alguns momentos, porque eu fui excessivamente grosso com esse cara. Eu não tive nenhum feeling, nenhuma Deu um compaixão com choque esse de cara. realidade. Cara, eu Hoje falei, você não faria mais, né? não fala, eu conversaria, como às vezes converso com algumas pessoas, mas eu não daria a dureza das respostas que eu dei, porque eu amadureci. Eu acho que a gente tem que olhar por essas coisas com um pouco mais de sensibilidade. E eu dei muita choque de realidade nesse cara, foi de uma forma assim, da pior forma possível, Brutal, brutal. brutal. Foi acho que Aconselhamento talvez, raiz. foi. Eu falei pra ele, ele falou assim, ó, você devia ter vergonha na sua... Uma das últimas coisas que eu falei pra ele, que ele deveria ter vergonha na cara dele de me tirar da minha rotina pra ir falar esse monte de besteira que ele tinha falado. Olha pra você ver como eu estava irritado, né? A conversa esse dia não foi boa. Passado alguns 6 ou 7 meses, ele me procurou de novo. Olha só, que é É, e inacreditável, né? Surpreendente. surpreendente, querendo me encontrar novamente. E eu, com mais receoso ainda, eu falei, cara, o cara vai querer me bater, né, meu? Agora nós vamos sair na mão, né? Mas fui, cara, no mesmo lugar que a gente se encontrou aquele dia. E aí ele veio para me agradecer pelas verdades que eu havia dito a ele, porque ele percebeu que ele não era vocacionado para nada e que ele estava fazendo tudo pelas motivações erradas. E eu tive a oportunidade de pedir perdão a ele da forma que disse, não pelo que eu disse. Excelente. Falei, ó, cara, te peço perdão, não pelo que eu disse, mas hoje eu falaria de outra forma, né? O É. resumo da ópera, Leclerc, é que nós somos amigos até hoje. Olha só, E pela graça infinita de Deus, hoje ele está servindo numa igreja como um pastor auxiliar. olha Não é só. o pastor da igreja, mas está Interessante. lá servindo, cuidando, tem um projeto social muito bacana. E esse mérito não é meu. Eu tenho profunda convicção que o mérito disso tudo não é meu. É verdade. Então são estas coisas que você começa no caminho a entender. Enfim, Não é a um bom mesma, testemunho, não né? é a Eu acho mesma que experiência, mas no seminário acontece muito, né? Toda vez que você sim, entra nesse tema, vocação, profissão, ministério e tal, você sente alguns irmãos, pouquíssimos irmãos, quebrantados quando ouvem, sim, né? Mas uma grande quantidade de alunos assim incomodado, inquieto, irritado, debochado, agressivo, sim, porque você está mexendo com os fundamentos da convicção do cara que é profissional, é corporativo, o cara que ele está atrás de resultado, ele está atrás de resultado, né? sim. Então ele só não vai te agredir ali, te ofender, porque está numa instituição. Mas talvez se eu tivesse com ele no shopping, como você, Uhum, tivesse o mesmo resultado. Lembrei agora, você contando a história de um aluno que eu tive, que era o pior aluno do seminário, muito fraco. Ele, além de ser fraco, ele era negligente. E não era só fraco porque ele não sabia, mas ele não estava nem aí. Faltava uhum. todas as aulas. Quando chegava, sempre com o violão na mão, cantando, para dar uma de spiritual, né? E mostrar que ele, Já era worshipeiro, já. Né? enquanto você está ali na teologia fria, né, que a letra mata, ele está no clima do espírito que vivifica. E aí que ele foi reprovado e ele É. foi na coordenação reclamar, Sim. e disse para a coordenadora que era um ato de perseguição. E aí Eu já passei por isso também. então, eu fui conversei com a coordenadora, falei para ela, a senhora faz o que a senhora quiser, então a senhora vai lá e aprova. Eu não vou Né? provar. Está reprovado, não vou provar. E aí, num Uhum. evento de teologia que eu coordenava, algum tempo depois,
ele apareceu com os amigos. Eu estava lá na frente, eu tinha acabado o evento, aquele momento de bate-papo, né? Ele chegou com uma galera, ei, professor, tô aqui, ô, fulano, tudo bom? Tudo bem, agora eu sou pastor, tá vendo? O senhor falou que eu não tinha condição, mas eu agora sou pastor da minha igreja, tô com os caras. Eu falei assim, cara, eu tenho pena da sua igreja. Eu falei, na frente dos caras, eu tenho pena da sua igreja. Tenho pena de você que acreditou Da nessa sua igreja. maluquice e da comunidade que te ordena dessa forma. Você não tem condição, cara. E Zero. o fato de você vir aqui e esfregar isso na minha cara é a prova É a prova viva que você não tem cabal condição de que nenhuma. você não tem condição nenhuma de nada. É isso mesmo. Então, eu peço a Deus que você tenha um surto de clareza e nem precise, talvez, abandonar nada, mas comece a encarar isso com mais seriedade, porque você, cara, tá perdido. Falei pra ele. Perdidaço, sim. Ele riu. É o que eu tô falando, ele riu. Assim como você está ensinando, às vezes, aqui você no Evangelho Negociável, eu na Oficina da Palavra, os caras riem, tem que ver os comentários. Né? Teve um vídeo que eu postei recentemente sobre unção, né? Um vídeo que é um assunto que a gente vai abordar também depois. Os ungidos são intocáveis, né? Foi a mensagem lá, e eu falando tal, você tem que ver os comentários, sou ungido mesmo e tá acabado, Deus me chamou e que se dane. Cheio de amor cristão no coração. Né? É o segundo perigo que todo líder que todo líder enfrenta, que é o perigo de se tornar apaixonado pelo poder. Né? O poder seduz, né, Leclerc? O poder seduz, o poder cara. seduz. As pessoas, eu acredito assim piamente que todos nós temos que ter algum nível de freio na vida, porque senão nós vamos ser engolidos por essa sensação mágica que o poder nos dá, que é uma sensação mentirosa. Exatamente. E que nos passa uma ideia de que nós somos infalíveis, que nós somos imparáveis, assim por dizer. Tudo que você vê de ruim, quer seja na sociedade, quer seja na igreja, ele tem uma relação extremamente direta com o poder e com a sensação do poder ilimitado, que acho que é isso que é o grande X da questão. Eu posso falar assim, eu participei recentemente de questões aí eclesiásticas, né, onde se teve brigas acaloradas para dar poderes ilimitados a certos cargos dentro da igreja. Isso aí, os caras querem poder. Querem poder. E isso me dá uma tristeza danada, porque assim, o dono da igreja é Jesus. Então, quem são os homens, né, que querem esse tipo de poder ilimitado, né? Então é meio tenso, enfim, isso. Nós temos que ter bastante honestidade nas nossas orações, principalmente em pedir a Deus que nos preserve dessa ilusão. É verdade, Deus cara. Nos coloque com os pés no chão sempre, para nós não nos perdermos em relação a esse tipo de poder. Não é? Isso aí me lembra lá o que você está falando agora, me lembra o texto lá, as cartas de Apocalipse, né, cara? O cara falando, rico sou, né? Isso, mas é isso rico, mesmo. Estou enriquecido, de nada tenho falta, né? O cara diz, né? E aí Jesus, que é o dono da igreja, fala, não sabes tu, usar uma linguagem bem eclesiástica, não sabes tu, és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Cara, isso é muito tenso. Pesado, né? Parece que a nossa linguagem é pesada, a linguagem bíblica pleno século XXI. Em pleno século XXI, a gente ainda encontra pessoas aí que se dizem pastores há 20 anos, 30 anos, e na busca desenfreada pelo título e pelo poder. Nós encontramos isso. Não, isso aí, infestando as igrejas, né? É o que nós falamos no início do podcast, é o mundo das narrativas. Enquanto o cara está liderando numa boa e tudo está dando certo, ele prega, né, e propaga a inclusão, a amizade, a parceria, a colaboração. Somos todos iguais, todos irmãos, todos no mesmo nível, ninguém é maior do que ninguém está acima. Mexe com ele para tu ver. Bota a mão nesse vespeiro aí para tu ver o que acontece. É o poder. Dá uma trucada no cara para você ver que ele vai lá, nem Samuel conseguiu mexer com Saul quando entrou em xeque lá o poder. Né? Quando Saul falou, não, ofereci sacrifício mesmo e dane-se, antes o poder do que a sua aprovação.
E aí isso vai nos levar ao terceiro ponto, né, ao terceiro perigo, que é a troca de conceito de vocação para a profissão acaba gerando, né, que é o perigo do orgulho, né, o orgulho que sempre precede a queda, né, cara, a soberba que sempre Eu, precede a ruína. eu digo o seguinte, que o orgulho, ele não é um demônio, mas eu costumo fazer uma afirmação assim, alegórica, obviamente, que o maior demônio que nós vamos lutar a nossa vida inteira será o orgulho. Né? O orgulho porque, primeiro, bíblico, né, precede a queda, mas o orgulho, ele tira de nós o senso de realidade. Isso. Ele faz com que nós tenhamos uma visão exagerada sobre nós mesmos, isso é um grande erro. Você achar que você é mais do que você é, cara, você está a larguíssimos passos de cair num abismo que poucos conseguem sair desse abismo quando cai. Pouquíssimos. Porque, Principalmente se Deus abrir o buraco do abismo, né? Aí não sai. exato, mas é muito denso isso, porque pro cara, o cara quando ele se perde no orgulho, para ele se rebaixar em humildade, é pior do que a morte. É como se uma faca tivesse entrado no peito dele e estivesse rasgando ele a cada passo que ele desce. É verdade. Tem um líder aí Então, famoso no Brasil que nos anos 80 e 90 era uma referência, a gente não vai citar o nome para não dar ibope, né? Nem para ser processado, mas é um líder famosíssimo, né? Que hoje ainda está na mídia, mas sem a mesma relevância. Ele foi, durante muitos anos, no Brasil, a grande referência de liderança, em todos os sentidos, espiritualmente, biblicamente, vanguarda, teologicamente. O cara era top, top, top. E eu me lembro dele num congresso pertinho de Minas aí, Água de Lindóia ali, naquele pedaço ali, e ele falando, hoje no Brasil eu não ouço mais nenhum pastor, não ouço mais ninguém no Brasil. Todo mundo olhou assim, oi? Porque o cara chega num nível, né? Num nível de grandiosidade, que um ele, nível de unção, né? Que que ele só, vem dizer só assim, vai minha alma, né? Goza dos celeiros, come, bebe, se farta, e Deus manda o louco lá de dentro, né? Louco! Cara, sabe o que é bastante denso também pensar, Leclerc? Que assim, o orgulho ele é justamente o contraponto da graça. Porque se nós entendemos que tudo que nós fazemos é meramente pela graça, onde estaria o nosso orgulho em fazer alguma coisa? Em lugar nenhum. Se nós temos a profunda consciência, né, que qualquer boa coisa que a gente tenha feito, o mérito é de Cristo, não caberia em nosso coração espaço para orgulho nesse É sentido. verdade, é verdade. Então, aí você percebe o quanto distante o orgulhoso está do evangelho, né? O quanto o orgulho é o verdadeiro Deus dessa pessoa, e aí automaticamente ele se transforma num demônio, né? Porque o orgulho não é para ser adorado, né? E como é duro aqueles que caem no abismo do orgulho conseguirem se reerguer em verdade diante de Deus. É muito difícil, muito Muito, difícil. muito, muito. E aí também vem a questão da formação, né? O vocacionado que ainda não embarcou nesse trem da vaidade aí, ele sente a necessidade da formação, do preparo, né? O que você Sim, falou da pregação, né? O cara fica lá orando, horas lendo, ele se sente incapaz, ele se sente humilde, ele fica quebrantado, e aí, incapaz, humilde, quebrantado, o que acontece? Esse coração não se ensoberbece. E a Bíblia fala sobre o perigo de você colocar em cargos de liderança pessoas que são sem formação, sem preparo, sem capacitação. Por quê? Porque elas fazem, quanto menos o cara sabe, quanto menos vocacionado ele é, mais eles correm o risco de ficar soberbo, né? De ficar sim, orgulhoso. Além disso, o que as pessoas também não entendem é que a visão profissional corporativa ela é fria, ela é estatística, ela é baseada em número, resultado. Então é uma sim. coisa assim de aplauso, né? Agora a vocação não, a vocação ela é forjada, como diz Lutero, né? Ela é forjada no fogo da tentação, né? Ela é forjada na dialética, ela é forjada no sofrimento. Então, o vocacionado, Ele ele ama. ama, e o amor não se soberbece, como diz o É texto isso aí. bíblico, né? O amor, então ele ama ensinar, ele ama ver o irmão bem, né? Ele ama, inclusive, sofrer.
É isso porque aí. ele entende que sofre para o Senhor. Você sabe que tem gente que defende que há a possibilidade de ser profissional e vocacionado. Quando você entende o contexto correto das coisas, você vê que são coisas antagônicas, né? Que Exatamente. tem como fazer uma coisa junto com a outra nesse sentido. Mas é isso, cara. E no fim, é o que você falou, quem ama, vai atrás. Então eu lembro, assim, você falando sobre isso, me veio a minha memória, a época que eu comecei a perceber que a igreja que eu fazia parte, ela precisava do pastor e tal, e aí me colocavam para pregar, e aí eu comecei a ficar incomodado. Assim, nunca ninguém chegou até mim, Leclerc, e falou assim, Marcos, você tem que estudar teologia. Não. E aí eu que falei, cara, eu preciso aprender a Bíblia para eu parar de falar groselha, para eu não correr o risco de falar besteira, para eu servir com muito mais eficiência. E aí foi um caminho que encontrei e que descobri uma paixão pelos estudos, né? E isso tem todo sentido, porque no fim, a única razão, né, Leclerc, da gente fazer essas coisas só é servir melhor. É verdade. É E verdade. aí você, uma vez que você se coloca numa posição para servir, obviamente que você está ali sendo quebrantado porque você está, né, diante das experiências, você sabe qual é o teu papel, o nosso papel aqui, e isso é muito importante, né? Nós não estamos aqui defecando regras para ninguém, né? Não, estamos compartilhando. Estamos compartilhando das experiências a qual, pela misericórdia de Deus, nós vivemos, aquilo que aprendemos da palavra de Deus, aquilo que nós chegamos em algumas conclusões para poder compartilhar isso, e oramos aqui para que tudo isso faça muito sentido para você que assiste. Verdade. Tem muito Aqui ninguém está, sentido. né, defecando regra, né, E determinando posso te regra. abençoar, exatamente. Eu Exato. recomendo muito para quem está assistindo o livro do Eugene Peterson, Corra com os Cavalos, que é o título antigo dele, né, sobre a vocação do profeta Jeremias. É um livro Maravilhoso espetacular, né, Maravilhoso. emocionante até de ler, né? Como o Eugênio estava Dá no trabalho, né? O pessoal que nunca leu Eugene Peterson, tenham paciência. Ele Leiam, releiam. erudito, né? Um cara erudito. Eu usei um livro do Peterson para dar aula sobre liderança e espiritualidade cristã no seminário, e eu vi que o pessoal deu O pessoal sofre. uma travada, sofre, mas vale a pena. Mas é legal porque o Eugênio fala desse conflito, né? Uhum. Jeremias ora feliz, ora triste, e tem uma passagem que é belíssima no livro de Jeremias, quando ele fala, por que o Senhor me mantém nesse estado constante de sofrimento, né? O Senhor me deu um cálice de águas de um poço de ilusões, né? O Senhor me enganou. Quer dizer, ele criou uma ideia romanceada na cabeça dele, de que ele iria lá, falaria em nome do Senhor, e todos então se quebrantariam, mas não acontece. E aí depois, no final do livro, ele já está com raiva de Deus. Até quando o Senhor vai ter piedade desse povo maldito? A tua misericórdia vai acabar me matando. Ele fala, o que é bem legal, o que mostra como é antagônico, né? Esse olhar vitorioso, próspero, totalmente profissional, do olhar vocacional, né? Que é o que acontece, inclusive, em qualquer segmento, né? O verdadeiro médico vocacionado vai chorar quando ele não conseguir salvar uma vida, né? O bombeiro, o professor, quando ele vê que o aluno está em dificuldade, os caras sofrem. Espero em Deus que você tenha curtido esse podcast, que você fique noites acordados pensando sobre esse tema que é tão importante, tão real, né? E tão relevante para o nosso tempo. Não esquece Top aí 10. De dar o joia, ok? E de ativar o sino para receber as suas notificações. Em breve, um novo podcast dessa série. Beleza, Marcão? Beleza, meu caro. Vamos que vamos. Próximo tema, estamos aí já afiado para trazer mais inquietações aí para as pessoas. O próximo tema não vai deixar pedra sobre pedra. Valeu, pessoal. Valeu, Marcão.